Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso curso de eletricista residencial. Estamos indo para a nossa quarta aula. São 10 aulas para a formação em eletricista residencial, com a formação eletricista residencial. Ao final da aula, ao final das 10 aulas que vocês vão assistir, já foram 4 com essa de hoje, vocês vão entrar numa plataforma Moodle, para vocês fazerem a provinha e receberem o certificado. Aqueles alunos que desejarem receber o certificado, tem uma taxa de R$30 ou R$40, não me lembro, onde vocês vão estar fazendo a prova, podendo fazer 4 tentativas, obtendo a nota máxima que eu vou estabelecer para vocês. Vocês vão receber automaticamente o certificado assinado por mim, engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica. Então, aqueles que quiserem, ao final, vai receber um certificado, pagando apenas R$30 pelo certificado. A nossa quarta aula é muito importante, né? Mais ou menos de duração de uma hora de aula. Então, está faltando 6 aulas para nós terminarmos o curso de eletricista residencial. Na 10ª aula, eu vou apresentar para vocês a novidade do canal da Universidade da Elétrica, a plataforma com cursos onde você vai poder até emitir o seu certificado. Fiquem sempre ligados aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Aproveitem essa nossa quarta aula. Inicialmente, vamos uma breve introdução bem rápida, que é o seguinte: nós utilizamos, pessoal, a energia elétrica todos os dias, né? Para quase todas as nossas atividades, né? Ela está presente no nosso dia a dia, que é a energia elétrica. Ela não tem cheiro, ela não tem cor. Cuidado! A energia elétrica traz perigo. Então, nós temos que ter cuidado com a energia elétrica. E para isso, qual cuidado que nós devemos ter? Para isso, uma instalação elétrica deve apresentar uma segurança para as pessoas e animais. Que segurança é essa? Segurança no tocante à proteção contra curto-circuito, a proteção contra sobrecarga nessa instalação e a proteção contra choques elétricos. A norma que rege uma instalação elétrica, que garante que essa instalação elétrica tenha segurança, é a NBR 5410 de 2004. Essa norma, ela vai estabelecer as condições que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, né, a fim de garantir a segurança das pessoas, dos animais e também garantir o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Então, a energia, ela está presente no nosso dia a dia. As crianças estão em contato com as tomadas elétricas, com os equipamentos eletroeletrônicos. Então, primeiro ponto, deve seguir todas as recomendações da NBR 5410. Por quê? Porque, pessoal, essa norma vai garantir a segurança das pessoas, dos animais e garantir o funcionamento adequado das instalações elétricas, trazendo maior segurança. Então, o primeiro item, garantir segurança numa instalação elétrica, é trabalhar essa instalação elétrica com vistas a atender a NBR 5410. Bom, continuando ainda, uma conceituação bem básica é o seguinte: o que vem a ser a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é um fluxo ordenado de partículas. Essas partículas são conhecidas como elétrons, né? Essas cargas se deslocam no interior de um condutor. Esse movimento de elétrons, ele ocorre devido à diferença de potencial que é aplicado na extremidade dos condutores, ou
a diferença potencial que é aplicada entre a fase e entre o neutro, existe ali uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai provocar no condutor de cobre, por exemplo, um movimento ordenado dos elétrons, que é conhecida como a corrente elétrica. Aí é que está o perigo. Aí que temos que garantir que nossas instalações elétricas estejam seguras. Primeiro item, seguir a NBR 5410. O choque elétrico, ele é provocado, ele é o resultado, na verdade, da passagem da corrente elétrica através do corpo. Então, o que é o choque? Não é? Todo mundo já deve ter tomado um choque elétrico, uma sensação desagradável. E esse choque elétrico, ele provém da circulação da corrente elétrica pelo corpo, porque o nosso corpo humano, ele é um condutor. A corrente elétrica, quando ela atravessa o corpo humano, ela pode provocar apenas um formigamento, pode provocar queimaduras, ou em situações mais graves, o choque elétrico pode provocar a morte. Então, esse choque, o resultado, a sensação dele, vai depender da intensidade da corrente e a zona do corpo que essa corrente percorre, assim como o tempo de exposição ao choque elétrico. Então, o maior índice de morte por choque elétrico, segundo a Abracopel, é choque elétrico que ocorre dentro das residências. O choque elétrico, ele vai depender da intensidade da corrente, pessoal. Além da intensidade da corrente, ele vai depender do tempo de exposição. O choque elétrico, ele pode ser por um contato direto, é quando você toca em uma fase, aqui está o exemplo, alguém está manipulando uma fiação elétrica aqui, toca na fase, a corrente circula pelo corpo. E tem também o choque por um contato indireto, quando a pessoa toca na carcaça de um equipamento, por exemplo, ele toca na carcaça de uma geladeira, toca na carcaça de um ar-condicionado, ou toca também na carcaça de uma torradeira, por exemplo. É indireto. Por que indireto? Porque a carcaça ela não está energizada, mas ela pode tornar energizada acidentalmente. Então, esses são os tipos de choque. Então, para garantir a segurança de uma instalação elétrica, é fazer com que essa instalação elétrica ela possa ter seus disjuntores preparados para sobrecarga, preparados para curto-circuito e preparados para qualquer fuga de corrente que possa ocorrer, sendo assim, permitindo o desarme por choque elétrico. Bom, continuando ainda, a proteção contra choque elétrico, ela é feita interrompendo ou desativando a corrente do corpo humano. Então, se alguém toma um choque, eu tenho que ter um dispositivo de seccionamento automático. Por quê, pessoal? Porque eu não estou falando como garantir a segurança. Então, é seccionar a instalação elétrica de tal modo que esse seccionamento vai ser a nível de choque elétrico. Se alguém encostar numa parte viva, uma criança tocar em uma tomada, é importante que a sua instalação elétrica seja segura, de tal forma que ela interrompe a corrente pelo corpo humano, desligando, por exemplo, o disjuntor geral da residência. Bom, o corpo humano, como eu comentei com vocês, ele é um condutor, porém, o cobre, ele é 1 milhão de vezes um melhor condutor que o corpo humano. Então,
na sua residência, nós temos que ter um condutor de proteção, que é o condutor de terra, é o fio terra. O fio terra é um fio de cobre que ele liga em todas, ele é conectado em todas as tomadas, no pino central de todas as tomadas, e ele vai até o barramento de terra de seu quadro elétrico. E naquele barramento do quadro elétrico existe um subsistema de aterramento, que são hastes de aterramento, injetada no solo, que vai fazer com que a corrente que, ao invés de circular pelo corpo humano quando você toca, por exemplo, em uma estrutura metálica ou numa carcaça, ao invés dele percorrer o caminho do corpo humano, ele vai percorrer o caminho de menor resistência, que é o condutor de proteção. Para isso, é necessário e obrigatório o sistema de aterramento. Desde 2006 existe uma lei federal que obriga que as edificações, as próprias residências, devam instalar um sistema de aterramento. Para isso, é necessário instalar um sistema de aterramento para que a corrente elétrica possa ser direcionada, ser dissipada para o sistema de aterramento. Então, não basta ter o fio PE, que é o de proteção. É necessário que tenha o condutor de proteção de terra, tenha o fio terra, e esse fio terra esteja ligado em um sistema de aterramento via embarramento. Então, aqui já temos o segundo ponto, que vai evitar um choque elétrico por contato indireto, que é a utilização do sistema de aterramento, que vai deixar todos os instrumentos, todos os eletrodomésticos na sua residência, o chuveiro elétrico, no mesmo potencial de terra, ou seja, na mesma equipotencialização. Não existindo diferença de potencial, na torneira do chuveiro, por exemplo, você não tem choque elétrico por contato indireto. Então, é obrigatório a instalação de um sistema de aterramento. Então, olhando numa residência, uma instalação segura segundo ponto, primeiro ponto, seguir a 5410 e dentro dela seguir com a utilização de um sistema de aterramento. Continuando ainda, é importante destacar que as pessoas e animais, elas devem ser protegidas contra os choques elétricos, seja o risco associado a um contato acidental com a parte viva, perigosa, e seja falhas que podem ocorrer, e essas falhas podem colocar uma massa ou uma carcaça de um eletrodoméstico acidentalmente sob tensão. Então, eu tenho que proteger isso. E como que eu faço essa proteção? Eu faço essa proteção através do sistema de aterramento e através também do meu dispositivo DR, que é um disjuntor diferencial residual. Ele pode e vai ajudar bastante, caso exista uma fuga de corrente. O contato indireto, você faz uso do sistema de aterramento. Veja bem, o DR é um dispositivo diferencial residual, que vai dar segurança na sua instalação elétrica. Mas a instalação do DR não exclui a instalação de um sistema de aterramento. É obrigatório o sistema de aterramento para evitar contato indireto. E é obrigatório a instalação de um disjuntor diferencial residual, que vai aumentar maior a segurança, fazendo um seccionamento automático em caso de um choque por contato acidental ou por contato direto. Bom, como nossa aula é como manter ou como ter uma instalação elétrica segura, nós vamos falar um pouquinho do quadro elétrico. O quadro elétrico está equipado com diversos disjuntores. Então, o quadro elétrico ele deve ter um disjuntor geral. Esse disjuntor geral deve seccionar toda a sua instalação elétrica.
e um disjuntor para cada circuito. Lembrando que as tomadas de uso específico, chuveiro, é necessário um disjuntor, um circuito e um disjuntor ali que compõem para o chuveiro. É necessário um disjuntor separado, específico, por exemplo, para um sistema de ar-condicionado. Tá? E é necessário um disjuntor geral. E é necessário, como vimos anteriormente, um disjuntor diferencial residual, né? Um dispositivo diferencial residual, que é o DR, para proteger sua instalação elétrica contra qualquer choque. Bom, outro detalhe importante, em locais úmidos, o risco de sofrer um choque elétrico aumenta. Por quê? A água é um bom condutor de eletricidade, então a norma estabelece que você deve instalar o DR em locais úmidos, chuveiro, área de serviço, área de churrasqueira, por exemplo, onde você vai ter ali movimento de pessoas, molhar muito o ambiente. E pode-se também instalar um disjuntor geral. Nesse quadro elétrico, no quadro elétrico que estão instalados todos os aparelhos de proteção, né? Normalmente o dispositivo diferencial residual, que é importante, o sistema de aterramento, ele sai da barra de aterramento no seu quadro elétrico. Aqui eu mostro para vocês como que a instalação elétrica é segura. Olha só aqui o sistema de aterramento na sua residência. Aqui eu tenho o quadro elétrico e eu tenho os disjuntores que vão dividir aí em circuitos elétricos. Lembrando que o chuveiro não pode dividir o circuito do chuveiro, nem dividir o circuito do ar-condicionado. Deve ser circuitos únicos para o ar-condicionado, todas as cargas de uso específico. Bom, um outro dispositivo também que torna a sua instalação elétrica segura, e a maioria das residências e apartamentos não fazem a sua instalação, e ela é recomendada pela NBR 5410, é a proteção contra surtos de tensão, ou seja, é um emprego do dispositivo de proteção contra surto. O emprego desse dispositivo de proteção contra surto é um dispositivo que é instalado no quadro elétrico, e toda vez que você tem uma descarga elétrica, que ela pode ser direta ou indireta, geralmente ela vem pela rede elétrica, por exemplo. Esse dispositivo logo instalado aqui no quadro, ele pode, vamos dizer assim, atenuar essa descarga para o sistema de aterramento. Então eu sugiro que uma boa instalação elétrica e segura é necessário a instalação de DPS no quadro. Existe também o DPS classe 3, é um DPS que sua instalação não é obrigatória. Você deve entrar em contato com o proprietário da residência para ver se ele quer instalar um dispositivo DPS classe 3, que ele é ligado diretamente nas tomadas. Geralmente, a gente instala DPS nas tomadas onde tem computadores, onde tem eletrodomésticos mais sensíveis. Mas, no quadro elétrico de entrada, é obrigatório o uso do DPS para tornar sua instalação elétrica segura. Bom, o DPS é o dispositivo de proteção contra surto. As pessoas, os animais e os bens, eles devem ser protegidos contra as consequências prejudiciais de ocorrências que possam resultar em sobretensões. Você pode colocar o DPS e pode também colocar supressores de surtos. Essas sobretensões, elas podem ocorrer por vários motivos, entre eles os fenômenos atmosféricos e manobras na rede elétrica. Então, a gente pode e sugere a instalação de DPS na entrada das residências, dos apartamentos. Bom, aqui eu tenho uma visão geral de tudo isso que eu falei para vocês, que é uma instalação elétrica segura. Uma instalação elétrica segura na entrada do quadro elétrico da sua residência,
ter um disjuntor geral. Depois você ter um disjuntor DR, que é um disjuntor que vai proteger sua instalação elétrica contra choques por contato direto e indireto. Da sua residência também ter um sistema de aterramento, ter um barramento de terra que vai conectar na haste de aterramento e ter individualizado um circuito individual para iluminação, né? Eu sugiro que o circuito de iluminação ele seja separado dos circuitos de tomada. Então aqui eu trago para vocês uma instalação elétrica segura, né? Olha a instalação dos DPS, olha a instalação do DR, olha a individualização do circuito. Então tem circuito para iluminação, tem circuito para tomada, e fazer uso de tomadas no padrão novo, são de 3 pinos. Se você não tem na sua residência, faça uma reforma, garanta a segurança das pessoas e dos animais que convivem na sua residência, não é? Às vezes as pessoas acham muito caro, né, fazer um sistema de aterramento, reformar a sua instalação elétrica de tal forma a tornar segura, né? Eu acredito que você fazer essa segurança, trazer segurança maior na sua instalação é melhor do que pagar um funeral, né, para uma pessoa, um ente querido que está ali na sua residência, ou até mesmo um animal que faz parte da família. Então, garanta, pessoal, a segurança das instalações elétricas. Você que é eletricista, sugira uma instalação elétrica segura, e isso a gente entende com um bom sistema de aterramento, entendemos também um sistema de DPS e um sistema de DR, individualização dos circuitos, tomadas de uso específico com circuito individualizado, né? Um disjuntor geral para proteger as suas instalações elétricas. E agora eu trago um quadro elétrico de uma residência totalmente segura, né? Vai garantir a segurança das pessoas, dos animais, né? E garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Então, nesse quadro, o que a gente presume aí que garante uma instalação elétrica segura? Olha só, a instalação de um disjuntor geral, está aqui no meu quadro disjuntor geral. Depois eu tenho a instalação do meu disjuntor, do meu diferencial residual, que é o meu DR. E depois eu tenho aqui, olha, a instalação do DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. E aqui do lado eu tenho um barramento do neutro. E aqui embaixo eu tenho um barramento de terra, onde o meu sistema de aterramento conecta. Então, com esses itens, e outro detalhe que vocês podem observar também, que torna a sua instalação elétrica mais segura, é fazer uso do barramento e não utilizar os cabos ligados diretamente nos disjuntores, apenas as entradas, fazendo uso de terminais agulha, terminais olhal, terminais para enroscar o parafuso. Isso tudo garante uma instalação elétrica segura. Vocês podem observar a própria montagem desse quadro, né? Um quadro montado pela IPT Engenharia, um quadro, né, bem ajustado, com todos os componentes que garantam a segurança, com terminais, com barramentos. Isso torna a sua residência, né, o seu apartamento, sua casa segura, gente. Isso é muito importante. Para resumir tudo isso da aula de hoje, eu trago aqui algumas coisas que vocês vão observar que vai garantir a segurança elétrica. Primeiro é o DR, é o doutor. A gente fala que o DR é o doutor que salva vidas. Ele salva como? Ele desarma o disjuntor, pode ser um DR geral, ele desarma o disjuntor em caso de contato direto ou indireto, seccionando, interrompendo a energia. Bom, se a corrente está circulando pelo corpo, ele interrompe. Outro aspecto importante, que é o dispositivo de proteção contra surto, fica aí na cabeça de vocês. Você que é eletricista, sugira todos esses componentes que estão colocados aqui. Fazer uso
da tomada do padrão novo, ela traz mais segurança. Sistema de aterramento. Faça um sistema de aterramento adequado. Na montagem do seu quadro elétrico para trazer mais eficiência energética, né? Utilize os barramentos, utilize os terminais nas pontas dos cabos, pessoal. Então, esse conjunto de figuras, de imagens que eu coloquei para vocês, é para instigar vocês. Vocês são eletricistas novos, né? Até mesmo os eletricistas já experientes, façam uso desses componentes, façam uso adequado na montagem de um quadro elétrico para garantir a segurança elétrica da residência, do apartamento aí, da casa, né, da edificação, fazendo uso de um disjuntor geral, fazendo uso de um dispositivo diferencial, um interruptor DR, fazendo uso do DPS, fazendo uso de um sistema de aterramento, utilizando as tomadas no padrão novo, elas trazem maior segurança, melhorar a eficiência e segurança da energia, fazendo uso dos barramentos, dos terminais, agulha, terminal olhar, né? Fazendo emendas adequadas com o uso de conectores. Dessa forma, eu fecho essa aula, onde dei a visão para vocês o que é uma instalação elétrica segura. Um abraço a todos e até uma próxima aula. Para isso, eu fiz uso da nossa Bíblia, que é a NBR. Quais são os tipos de emenda que nós vamos tratar nessa aula? A emenda extensão ou prolongamento, emenda derivação, emenda rabo de rato. São os tipos de emenda que a gente pode estar executando em uma instalação elétrica. Uma informação importante é que cerca de 60% dos problemas em instalações elétricas residencial, em instalação elétrica residencial, são problemas com emendas. As emendas mal feitas, elas provocam aquecimento nos condutores, reduz a vida útil, provoca mau contato, né? Então, as emendas podem causar mau contato ao ligar e desligar aparelhos, né? Apresenta algum cheiro de queimado nas proximidades de tomadas e lâmpadas, né? As lâmpadas podem ficar piscando. Isso tudo é indício de problema relacionado a emendas mal feitas, mal elaboradas. Através da técnica de termografia, botei uma imagem aqui para vocês, inclusive eu tenho uma aula no canal do YouTube, pesquisem essa aula sobre termografia, eu mostro a termografia de emendas, né? De algumas emendas. Aqui é uma imagem termográfica, né? De uma emenda realizada de forma inadequada. Não é? Então, a emenda ela é crucial numa instalação elétrica. Se a emenda estiver mal feita, você vai ter no futuro mau contato ao ligar e desligar equipamento, né? Lâmpadas piscando, até mesmo lâmpada não funciona devido à ruptura da emenda. Se for uma emenda neutra, essa ruptura é muito perigosa, tem que tomar muito cuidado. Então, agora vocês vão ver a execução das emendas derivação, rabo de rato e a emenda prolongamento ou extensão. Ok, pessoal? Boa aula para vocês aí. Vamos dar continuidade. Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre as emendas. Vou apresentar para vocês como se faz a emenda extensão, a emenda derivação e a emenda rabo de porco. Vocês vão ver a partir de agora, nessa sequência, como elaborar essas emendas. Olá, pessoal! Vamos agora ver como que se faz uma emenda derivação. Vocês vão ter que decapar o cabo, tá? Cerca de 10 vezes, você pode utilizar aqui 10 vezes o diâmetro, né? O diâmetro aqui é 3 milímetros, então seria 30 milímetros aqui decapado. A outra ponta que você vai fazer a emenda, você também pode decapar o cabo cerca de 10 vezes o seu diâmetro, nesse caso 30 milímetros. Vamos preparar a emenda de derivação.
como é que eu faço a preparação da emenda de derivação? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o cabo, olha, vou dividir em partes iguais aqui, aproximadamente, ó. Vou dividir, vou pegar o meu condutor que eu quero fazer a emenda também, vou estar fazendo a divisão em partes iguais, ok? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui dentro da minha emenda. Olha, vou introduzir dentro da minha emenda de derivação. Então, vamos fazer a derivação. Vou fechar aqui e fechar aqui. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar aqui, olha, até chegar na ponta final do cabo. Ó, enrolo até esse ponto aqui. Aí venho com essa outra emenda desse outro lado e faço o mesmo enrolamento. Olha, me enrolar aqui, 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 até chegar ao terminal do cabo. Isso. E aqui, né, temos agora a nossa emenda, que vocês podem observar, emenda derivação, não é? Onde passa na caixa de passagem, você faz a derivação. Nesse caso aqui agora, é só fazer o estanhamento desse condutor. Dessa forma, a gente tem uma emenda de derivação. Uma emenda que você faz quando o condutor está passando lá na caixa de passagem. Olá, pessoal! Vou mostrar para vocês como que a gente faz uma emenda conhecida como extensão, quando você quer unir dois cabos, tá? Você deve decapar o cabo aproximadamente 20 vezes o seu diâmetro, né, externo. Isso dá em torno aqui de 60 milímetros. Isso aqui é um cabo de 2,5 milímetros. Então, como que eu faço a emenda extensão? Você vai cruzar o cabo aqui, olha, ó, faz esse cruzamento. Aí eu venho aqui, ó, vou dar uma volta. 1, 2, 3, ó. Ó. E aqui eu faço a volta aqui, ó. 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 Aí eu tenho a minha emenda extensão. Tá aqui, olha, para vocês verem. Então, essa emenda é conhecida como emenda extensão. Aqui é só vocês fazerem o estanhar o cabo, ok? Ó, bem firme, é uma emenda bem firme. Olha, porque você pode puxar o cabo, né? É conhecido como emenda extensão. Essa emenda é utilizada para unir dois cabos. Olá, pessoal. Vamos para o nosso último tipo de emenda, conhecida como emenda rabo de rato, né? Onde essa emenda é feita em caixa de passagem. Então, essa emenda consiste no seguinte: você faz a decapagem do condutor 20 vezes o seu diâmetro, como eu fiz aqui e estou mostrando para vocês. Essa emenda é a mais comum delas, né? Eu vou fazer aqui com a mão, mas vocês podem torcer com o alicate. Então, a emenda rabo de rato, ela consiste em você vai torcendo, né, até o terminal do condutor, né? Vou ajeitar aqui as pontinhas, né? Vou dobrando, olha, ó, até aqui, ó, né? Aí eu venho aqui no final, vou aparar as pontinhas aqui, tá? E venho e vou dobrar aqui, olha, ó. Venho aqui com o meu alicate, aperto, pronto. Tem aqui a minha emenda rabo de rato. Aqui você pode fazer o estanhamento, bota a solda, estanha e pronto. Sua emenda está aqui concluída. Essa emenda é utilizada em caixa de passagem. Ok, pessoal? Basicamente, o interruptor a qual faremos a conexão é um interruptor com dupla seção,
né? Você tem aqui um interruptor simples e aqui um outro interruptor simples. E aqui, conjugado, eu tenho a minha tomada no padrão novo, ok? Aí, vocês podem observar que eu tenho o interruptor A, tenho o interruptor B e tenho a minha tomada que eu representei aqui pela letra C. Eu vou fazer essa conexão, primeiramente, utilizando o diagrama multifilar, onde eu vou atender esse primeiro interruptor aqui. Eu vou atender um circuito, então vai ser vou acionar uma lâmpada do circuito 1. Esse aqui vai ser o circuito 2, vai ser acionado uma lâmpada do circuito 2 e aqui vai acionar uma TUG, tomada de uso geral, de um circuito número 3, ok? Aqui tem o diagrama de ligação. Como é que a gente faz essa ligação apresentada? Então, nós temos aqui o quadro de distribuição, tem o disjuntor DR, um quadro exemplo de ligação bifásica, está aqui o DR, né? O neutro entra aqui, é aterrado nesse ponto, a saída do neutro passa pelo DR e eu crio aqui, faço a separação do neutro. Tem o barramento de terra e o barramento de neutro. Eu vou utilizar 3 circuitos, circuito 1, circuito 2 e circuito 3, onde o circuito 1 vai acionar a lâmpada A, o circuito 2 a lâmpada B e o circuito 3 é o circuito da tomada de uso geral. Então, vocês podem observar, como são 3 circuitos distintos, eu tenho a fase de cada um dos circuitos. Então, eu tenho a fase do circuito 3, tenho a fase do circuito 1 e a fase do circuito 2. Então, a lâmpada A. O que eu vou fazer na lâmpada A? Vai chegar o circuito 1 na lâmpada A. Então, entra a fase no interruptor e sai até a lâmpada o retorno. Até a lâmpada A vai o retorno. Então, sai lá do disjuntor do quadro, no eletroduto, né, onde vai estar todos esses circuitos, sai a fase do circuito 1, entra no interruptor, o retorno, que é a saída do interruptor, liga na lâmpada. E a lâmpada A, ela vai ser conectada no neutro do circuito 1, que é esse neutro aqui. Então, eu já fiz assim, então, a ligação da lâmpada A, que é o circuito C1. O outro circuito, circuito 2, vocês podem observar a fase está vindo aqui, olha, no circuito 2, entrando no interruptor, o retorno, que é a saída do interruptor até a minha lâmpada, eu chamo de retorno. E aqui eu tenho o neutro do circuito 2, ligado aqui na minha barra de neutro. Dessa forma, já consegui acionar o interruptor do circuito 1 e o interruptor do circuito 2. Agora vamos para a ligação da tomada. A tomada, ela precisa do ponto central aqui, que é o terra. Desse lado aqui, nós vamos ligar a fase. Olha aqui a fase nesse ponto. E aqui eu tenho a minha ligação do neutro. Aqui eu tenho o neutro do circuito de TUG. Cada circuito tem o seu neutro. Dessa forma, eu fiz a ligação de um interruptor com 2 seções, interruptor simples, mais uma tomada conjugada nessa mesma caixa. Né? Aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho um aterramento, o neutro chega aqui, aterra junto com a barra aqui, o neutro ele separa nesse ponto com o terra, né? E aí eu faço a conexão. Tanto que eu tenho um neutro para cada um dos circuitos. Circuito 1 de iluminação, circuito 2 de iluminação e circuito 3. Esse é o diagrama multifilar. Agora nós vamos mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês, o diagrama unifilar na linguagem de projeto. Na linguagem de projeto, vocês podem observar aqui, na linguagem de projeto, o que eu coloco para vocês. Nós temos aqui o quadro de distribuição, então está aqui o quadro QD. Do quadro de distribuição sai um eletroduto, que é essa linha.
embutido no teto ou na parede, sai nesse eletroduto o circuito 1, o circuito 2 e aqui, ó, é o circuito 3, tá, pessoal? Tá 2 aqui, mas aqui é circuito 3. Então, aqui é o circuito 3, que é o circuito de TUG. Então, circuito de TUG eu tenho o meu neutro, a minha fase e o meu terra. O circuito 1 é da iluminação 1. Então, eu tenho o neutro e a fase. Circuito 2, neutro e fase. Aqui, seção 1,5, 1,5 para iluminação e 2,5 para força, cabo de força. Então, sai esse eletroduto com 3 circuitos dentro. Aqui, eu tenho o meu ponto de comando A. Né? Aí eu simbolizei que é o circuito 1, o acionamento A. Né? Então, daqui tem uma derivação para um outro ponto no teto, outra caixa no teto, onde tem um circuito 2, 100 VA de carga e o comando B. Desse lado aqui, vocês podem observar que nós temos aqui a tomada. Olha a representação da tomada. A tomada, na verdade, é o nosso circuito 3, tá? A tomada é o nosso circuito 3. A tomada é uma tomada média, cuja simbologia é um triângulo cheio, é outra parte do triângulo vazia. Aqui eu tenho a simbologia do interruptor simples de duas seções. É uma bolinha vazia com um corte no meio. Então, tem o A e B. Se vocês observarem, o que vai sair desse interruptor? Vamos analisar o que sai do interruptor. Eu preciso que saia aqui do interruptor para o circuito 2. O que vai para o circuito 2? Então, chega no interruptor a fase e o retorno. Retorno de quem? Está aqui, ó, retorno da lâmpada. Da lâmpada do circuito 2, que é esse retorno que vem aqui e conecta aqui. Depois eu tenho, chegando ainda no interruptor, só que no A, chegando a fase e o retorno. Que retorno? O retorno da lâmpada A. Chegando aqui nesse eletroduto ainda, eu tenho o neutro, a fase e o terra, que vão atender quem? Que vão atender a minha tomada. Aí, dessa forma, eu tenho a ligação a nível de diagrama unifilar, sendo que o diagrama multifilar é aquela visão de conexões elétricas. Aqui é a visão em relação ao projeto elétrico. Para construir essa pequena aula, foi utilizado a norma da ABNT e também, além da norma da ABNT, também foi utilizado o livro de instalações elétricas de Ademaro Cotrim. Uma boa aula e um abraço a todos. Os sensores de movimento, pessoal, eles têm a função de acender a iluminação automaticamente quando houver movimentação naquele ambiente. Desligando esta iluminação ou desligando esta carga com um tempo programado após o último movimento que foi detectado. Então, isso aqui é um modelinho de alguns sensores de movimento. Ele vem com 3 condutores para serem ligados. Tem o condutor vermelhinho aqui de fase, o condutor azul é um neutro e o preto aqui, o condutor de retorno. Então, os sensores de movimento têm a função de acender a iluminação automaticamente quando houver movimento. Após o último movimento detectado, né, ele desliga o sistema de iluminação. Ele tem alguns ajustes internos. O nosso foco é fazer a ligação do sensor de movimento. Então, vamos lá. O sensor de movimento, né, ele tem 3 condutores. O condutor de retorno, representado aqui pelo preto, condutor preto. O condutor neutro, azul, e o condutor de fase. E aqui eu tenho a minha lâmpada a ser ligada pelo sensor de presença, ou, na verdade, pelo sensor de movimento. Então, veja bem, aqui eu tenho a entrada da rede, não é? Entra esse circuito da iluminação,
ele está entrando num disjuntor, a saída da fase do disjuntor, eu vou ligar no meu sensor de movimento. Então, ó, saída do disjuntor, olha, vem da rede, entra no disjuntor, saída do disjuntor, liga no sensor de movimento. O neutro, veja bem, aqui é importante, o neutro, ele entra no sensor de movimento e ele é derivado para a lâmpada. Então, na lâmpada, aqui nesse ponto, chega o neutro que vem da rede e esse neutro também ele é derivado e conectado na lâmpada. Então, o neutro vai para o sensor de movimento e também para a lâmpada. E para fechar o circuito, o retorno, que é esse condutor preto, é conectado na minha lâmpada. Dessa forma, quando ocorrer algum movimento no ambiente, essa lâmpada será acionada pelo sensor de movimento. Então, esse é o esquema de ligação de um sensor de movimento. Chega a fase nele, chega neutro, o neutro é derivado também para a lâmpada e chega o retorno na minha lâmpada. Agora, como fazer essa ligação ou identificar essa ligação na linguagem de projeto? Então, vem do quadro aqui de distribuição, circuito 1, vem a fase e o neutro. Eu tenho aqui o circuito 1, que eu vou ligar o sensor de presença, tenho o meu sensor de presença. O que chega no sensor de presença? O sensor de presença vai chegar o retorno, representado aqui, vai chegar o neutro e vai chegar a fase, ok? Então, está aqui a simbologia do sensor de presença. Chega nele retorno, fase e neutro, né? E na lâmpada chega o neutro e o retorno. Então, essa ligação representa em linguagem de projeto, ou seja, em diagrama unifilar, a representação da ligação de um sensor de presença. Agora, vamos fazer a ligação do sensor de movimento. Eu falo presença, mas na verdade é movimento. A ligação do sensor de movimento com three-way. Então, eu vou usar 2 interruptores e o sensor de movimento. Então, veja bem, eu tenho aqui a rede entrando, a rede está entrando aqui, entra no disjuntor, na saída do disjuntor, eu vou ligar a fase nesse ponto, vou ligar no meu sensor de movimento, condutor vermelho é a fase, tá? Então, vamos para a ligação do sensor de movimento. Eu ligo aqui no vermelho, que representa a fase do sensor de movimento. O azul, eu tenho que ligar no neutro, tá aqui do sensor de movimento. E também deve chegar nas duas lâmpadas que eu estou ligando, deve chegar também o neutro. Então, o neutro chega nas duas lâmpadas e no sensor de movimento, ok? O retorno, veja o retorno. O retorno, ele chega à lâmpada, tá aqui. Como essas duas lâmpadas estão em paralelo, o retorno chega à lâmpada. Tá aqui o retorno. Mas esse retorno, ele também é conectado no segundo three-way. No meio do interruptor three-way, chega o retorno. Do outro lado do interruptor S1, chega a fase. Ok? Então, chega a fase. E os dois paralelos aqui. Então, dessa forma, quando não tem movimento no ambiente e você quer acionar a lâmpada sem o sensor de movimento, você toca no interruptor three-way, a lâmpada vai acender. Caso ninguém esteja tocando no interruptor e alguém esteja nesse ambiente passando uma movimentação, tendo uma movimentação no ambiente, o meu sensor de movimento vai atuar de forma adequada. Essa é a ligação do sensor de movimento com three-way. E aqui eu tenho
a representação da ligação anterior é em linguagem de projeto. Vamos começar pelo sensor. Está aqui o sensor de movimento, SP. Ele vai comandar esses dois pontos que representam a iluminação, A e A, está aqui. Então, chega no sensor de movimento a fase, o neutro e o retorno, está aqui, fase neutro, retorno, ok? Chegando fase neutro, retorno. Vem do quadro a fase e o retorno. Nos dois three-ways, está aqui a representação do three-way. No primeiro three-way, chega a fase 2 retornos. No segundo three-way, chega os dois paralelos e o retorno, que é conectado na lâmpada e conectado no sensor de movimento. E aqui, vocês podem observar que eu tenho a segunda lâmpada, onde chega nela o neutro e o retorno, como está mostrado aqui. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente encerra essa aula básica para você que está iniciando, quer fazer uma ligação de um sensor de movimento. Um abraço a todos vocês. A principal característica do motor elétrico que nós vamos montar em laboratório é esse motor que eu apresento aqui para vocês. O motor do nosso laboratório, vocês vão observar, é um motor de meio cavalo, pode ser utilizado por uma bomba, né, de água, por exemplo. A principal característica externa desse motor, que vocês podem observar na figura, é um capacitor de partida preso ao estator. O que é o estator? É a parte fixa do motor. O rotor é a parte móvel do meu motor, que é o eixo onde está conectado o meu rotor. Então, abaixo, nessa figura, vocês podem observar que eu tenho um capacitor aqui, que é o capacitor de partida. Isso aqui é a figura de um motor monofásico da WEG que nós vamos utilizar nos nossos testes e na nossa ligação desse motor. Bom, o motor monofásico, existem dois enrolamentos. Nós chamamos do enrolamento principal e o enrolamento auxiliar. Então, eu tenho aqui na figura as bobinas do enrolamento principal e as bobinas do enrolamento auxiliar. O enrolamento principal, nós temos a bobina. Começa em 1, termina em 3, 2 e 4. Tem aqui a bobina principal. Nós temos o rotor desse motor, do tipo gaiola. Nós temos aqui a bobina auxiliar. Nessa bobina auxiliar, nós temos ligada em série a bobina auxiliar, nós temos um interruptor centrífugo. E ligado em série a esse interruptor centrífugo, nós temos um capacitor de 193 microfarad. E aqui eu tenho o término da minha bobina. Então, 5, 5 e 6. Aí eu trago algumas características. É o seguinte, alguns motores novos, a marcação, né, 5 prevalece, só que a marcação 6 passa a ser 8. Então, nos motores novos será 1, 3, 2, 4, 5 e 8, que vocês vão ver quando nós formos montar esse motor, configurar ele para funcionar a 220 monofásico. Então, ele tem um capacitor em série, tem um interruptor centrífugo que vai auxiliar a partida desse motor, né, para dar um torque maior, né, ele vai fechar o circuito aqui e insere um capacitor aumentando o torque desse motor. Vou mostrar mais à frente. Então, aqui são os enrolamentos. Enrolamento principal e enrolamento auxiliar. Lembrando que no nosso motor é novo, que nós vamos montar, aqui no lugar do 6 aparece a numeração número 8. Bom, como é o motor? Então, como que ele funciona? Então, nós temos o rotor e temos aqui o estator. Temos um capacitor de partida ligado ao estator, que aqui é 6, para os motores novos é 8, a numeração é 8, tá? Então, eu tenho uma chave centrífuga, né, que vai, ao partir o motor, ele vai colocar em série o capacitor. Quando ele atingir uma velocidade adequada, quando ele sair da inércia, essa chave centrífuga desliga esse capacitor, auxiliando apenas na partida, né? Então, aqui tem o interruptor automático.
temos a bobina de trabalho 1 e 3, temos outra bobina principal, né, 2 e 4, temos o circuito de arranque, que é constituído pela bobina auxiliar, ligada em série a um capacitor e uma chave centrífuga. Então, na partida, o interruptor centrífugo ele permite a passagem de corrente através de um capacitor, não é? Para o enrolamento auxiliar, que é esse enrolamento aqui. Ao atingir uma determinada velocidade, esse interruptor, geralmente 15% da velocidade nominal, esse interruptor abre, desligando o enrolamento auxiliar. Aí o motor já ganhou a inércia e ele vai movimentar até atingir a sua velocidade nominal. O enrolamento auxiliar ele é responsável por tirar o motor da inércia. Então aqui ó, eu tiro o motor da inércia. Né? Eu vou ter um capacitor que vai dar a partida, né? Vai aumentar o torque. Esse enrolamento auxiliar, ele vai determinar a rotação do meu motor. O interruptor ele é projetado para ativar ou desativar em função da velocidade rotatória do meu eixo. Com o rotor em repouso, ou então até 15% da velocidade nominal, a chave centrífuga está ligada. Isso é, vai circular uma corrente pelo enrolamento e esse capacitor vai aumentar, na verdade, esse capacitor vai deslocar essa corrente 90 graus de tal maneira que eu consiga o torque suficiente para esse motor romper a sua inércia. Então, pessoal, assim a gente entende como funciona o motor monofásico. Agora, vocês vão ver na prática um motor monofásico que eu vou mostrar como é feito a montagem desse motor. Vejam aí agora no vídeo. Pessoal, então veja o motor da WEG que nós vamos estar fazendo a conexão. Quero apresentar para vocês como que nós fazemos a ligação. Vocês podem estar observando, nós temos aqui a menor tensão e aqui nós temos a maior tensão. Nós vamos ligar esse motor em 220. Pela sequência aqui, vocês podem observar que nós vamos ter que jampear T1 com T5, vamos ter que jampear, fechar na verdade, T3, T8 e T2. Desse lado de cá, nós vamos entrar com a fase e desse lado de cá, nós vamos entrar com o neutro. Dessa forma, ele funciona com maior tensão. Qual a tensão dele? 220. Então, recapitulando, T3, T8 e T5 conectados, T1 e T8 conectados, T4 entra linha 2, T1 linha 1, fase e neutro, ok? Ele tem aqui outros parâmetros, a tensão desse motor, vocês podem observar que a tensão desse motor é a tensão de 220 volts. Então, pessoal, esse aqui são os rabichos para fechamento do meu motor. Como eu tinha informado, cada um tem a sua funcionalidade, conforme está descrito aqui no diagrama. Se eu quero menor tensão, tenho que fazer essa ligação. Maior tensão, tenho que fazer essa ligação. E essa ligação é feita nesses fios aqui, como indicado aqui na carcaça do motor. E é essa ligação que eu vou fazer no painel para vocês. Então, vou mostrar para vocês como que a gente faz a ligação de um motor monofásico. Vocês estão observando aqui, eu tenho aqui nesse ponto o terra do motor, tem aqui a minha fase passando por um disjuntor de 10 amperes chegando até o meu motor. E também chegando no motor, o neutro. Vou ligar esse motor em 220 volts, é um motor monofásico da WEG. Aqui eu tenho como eu faço as ligações do fechamento da bobina. O fabricante especifica T1 com T5, lá na prática vocês vão ver T1 ligado em T5, T3, T8 e T2 ligados juntos e T4 aqui chegando o neutro, tá? Tá aqui, ó, T4 chega-se o neutro e T1 chega
a saída da fase do meu disjuntor. Agora nós vamos lá no painel e montar essa ligação desse motor monofásico da WEG. Pessoal, agora eu tenho o meu motor aqui, motor monofásico da WEG. Aqui eu tenho as conexões, onde eu fiz o jumper de acordo com o que está lá no quadro apresentado para vocês, que vocês viram no quadro anteriormente. Então eu vou fazer o fechamento das bobinas aqui, vou ligar o terra na carcaça do motor aqui, o neutro está entrando nesse ponto, como vocês viram no vídeo anterior, e aqui está entrando o meu condutor de fase e indo para o disjuntor no meu quadro elétrico aqui. No vídeo anterior, vocês viram como que eu faço a conexão desses enrolamentos. Eu quero que esse motor funcione a 220 volts. Então, ele foi configurado a 220 volts. Aí vocês podem observar aqui, olha, estou filmando aqui para vocês a caixa desse motor, onde tem as ligações que devem ser feitas para ele funcionar em 220. Vou ligar o motor, olha, vou ligar o disjuntor que alimenta esse motor. Tá aí o meu motor monofásico funcionando a 220. Dessa forma, a gente encerra nossa aula. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.